A chegada dos filhos, sem dúvida, traz muitas felicidades. No entanto, é sempre bom lembrar que o seu planejamento patrimonial e sucessório deve começar antes mesmo do crescimento da família. Olá, bem-vindos ao Wealth Planning Essentials Talks, uma série para deixar você por dentro de temas como família, tributação, filantropia, governança familiar, sucessão e muito mais. Eu sou o Márcio Renato, superintendente executivo de Wealth Planning do Bradesco Global Private Bank. E eu sou Poliana Simas, especialista do time de Wealth Planning. Ao nosso lado está o Luiz Kignel, sócio do PLKC Advogados. Obrigado pelo convite. A chegada dos filhos é um momento muito marcante na vida das famílias. No nosso dia a dia, vemos uma preocupação frequente dos pais em garantir o amparo aos descendentes. Caso aconteça alguma fatalidade, quem fará a gestão do patrimônio? Quem tomará as decisões relevantes para o desenvolvimento da criança? Nesse sentido, quais são os principais veículos e instrumentos para assegurar a tranquilidade aos pais, Kignel? Bom, eu acho que a primeira questão a se colocar é de quem representa os filhos enquanto menores de idade. A gente tem uma noção, uma percepção de que os pais podem tudo, né? E não é essa a percepção. Os pais devem tudo, não podem tudo, né? A gente não fala em pátrio poder, mas em poder familiar. Os menores de idade, né, até 18 anos, embora de 16 a 18 você tenha a capacidade relativa, né, mas de 0 a 16 são absolutamente incapazes, mas até os 18 eles precisam do auxílio dos pais, eles necessitam a proteção do casal, que é uma imposição da Constituição. Não é uma opção dos pais se educam, se não educam, né, se tratam, se não tratam, eles são responsáveis pelas suas crianças. Mas esta responsabilidade, ela tem uma limitação, porque existe o cuidado do dia a dia, daquelas questões intangíveis e materiais, que é alimentação, educação, saúde, né, lazer, formação moral, pessoal, religiosa, familiar. Isso está naquela cesta que cabe aos pais olhar pelos seus filhos. Por vezes os filhos têm patrimônio, né? Ou porque receberam de avós, né? Ou porque receberam de um outro pai falecido, ou por uma doação, por uma liberalidade. E os pais acham que esse patrimônio dos menores tem livre gestão deles, o que não tem. A gente tem que entender que os pais têm mais obrigação do que direito. Isso é bem importante, Kignel, porque determinadas carreiras, né, como artistas, atletas, por exemplo, permitem esse acúmulo patrimonial bastante significativo muito cedo. Né? E existe aquela dúvida, como funciona essa gestão dos bens dos menores pelos pais? Quais são os limites? Quais são as responsabilidades no exercício dessa gestão? A gente pega hoje no mundo, né, de shows, espetáculos, mídia, né, internet, crianças até jovens, né, com menos de 16 anos que passam a formar um patrimônio com seguidores, com likes, né, é um mundo novo, né? E os pais fazem esta gestão, né? É importante a gente entender que os pais estão gerindo patrimônio de terceiro, não é patrimônio deles, né? O filho é meu, mas o patrimônio é dele, são coisas diferentes. Então a gente tem que ter isso aqui muito bem alinhado. Quando os pais se conversam, também tem uma outra questão, né? Quando os pais se dão bem, né, essa administração é feita com mais responsabilidade. Quando há um conflito entre os pais, eu posso até ter que ir ao judiciário para decidir quem está administrando. Quando eu tenho filhos menores de idade com patrimônio, há uma ideia errada de que, por exemplo, eu tenho um filho com um bem imóvel, né? Ele recebeu um bem imóvel, então vou vender, porque o meu filho precisa vender, porque é uma oportunidade comercial boa, porque vou fazer um outro empreendimento, vou comprar uma coisa maior, melhor, o que for. Então os pais conseguem pegar o dinheiro do menor e comprar um patrimônio em nome dele, né? Um bem imóvel, né? Até para uma valorização, mas não conseguem vender. Porque a alienação de bem de menor exige a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público, que é o protetor dos incapazes, menores de idade, para verificar se é necessário vender, por quanto eu vou vender, porque é uma avaliação obrigatória, e para onde vai essa aplicação. Então, todo esse conjunto torna o patrimônio do menor de uma administração muito mais complicada, que tem que ser observada pelos pais.
Obrigado, Kignel. Uma questão ainda relacionada a esse ponto que você trouxe, né? O filho, ainda na condição de menor, ele poderia pleitear aos pais por exemplo, uma alienação de um determinado ativo por vontade própria, e nesse caso os pais precisariam respeitar essa vontade. E aproveitando uma outra questão também, a partir de quando o filho teria uma independência, eu digo isso, né, obviamente, antes de completar a maioridade, para poder fazer esses pedidos aos pais? Você tem a capacidade relativa entre 16 e 18 anos. Então é possível que os filhos, ao completarem 16 anos, com a concordância dos pais, sejam emancipados. A emancipação é a redução da expectativa da sua própria incapacidade. Então eu entendo que os meus filhos têm condição de discernimento suficiente para que eles possam decidir sozinhos. Então, aos 16 anos, os pais comparecem em um cartório e fazem antecipação da maioridade, de 18 para 16, o que torna os filhos responsáveis pelos seus atos civis. Portanto, eles podem ser levados até a fazer um mau negócio. Porque a gente sempre olha o lado da boa-fé, né? E a lei e o judiciário, corretamente, tem que olhar o lado da proteção. Qual é a proteção? É se eventualmente esse menor será lesado. Então, quando tem essas barreiras todas, que parecem um grande incômodo, na verdade não são um incômodo, são uma proteção ao próprio menor. Antes dos 16 anos, não tem como. Antes dos 16 anos, a intervenção do Poder Judiciário será sempre necessária. Perfeito. E pensando em cuidados, né? Quais seriam os principais cuidados que os pais têm que tomar, além dessa questão da necessidade de autorização judicial para alienação, mas na própria governança da gestão desses bens, manter o patrimônio que foi comprado com recurso do menor, por exemplo, na titularidade do menor? Quais seriam aí as melhores práticas para esses pais que têm essa situação de ter que gerir o patrimônio de seus filhos? E também, Kignel, como preparar bons sucessores? Porque você comentou essa questão da emancipação com 16 anos, mas como preparar esses filhos da maneira mais adequada para que eles tenham ali o desenvolvimento necessário para conseguir tomar melhores decisões de natureza patrimonial quando eles já tiverem, por exemplo, essa independência? A primeira questão é entender que são CPFs diferentes, né? Então, é entender os pais têm este poder-dever, né, de melhor administrar o patrimônio dos seus filhos em nome dos seus filhos. Essa é a condição essencial, né? Sob o risco de responderem depois civilmente quando o filho alcançar a maioridade e entender que ter sido lesado. Tem histórias, pode acontecer. Os pais têm que manter sempre o patrimônio do menor em nome do menor. Como ele não tem condições, como ele não sabe, eu vou deixar em meu nome por enquanto. Não, a figura é esta. Mas esta é uma incapacidade que ela tem prazo de duração, que é do nascimento até os 18 anos. Mas tem as situações de incapacidade, talvez, acho que é o tempo que nós vamos entrar, que é do incapaz, da pessoa especial. A pessoa especial, ela tem uma longevidade na sua incapacidade. Então, ela será sempre incapaz, porque ela tem alguma questão cognitiva, alguma limitação cerebral que não permite a ela tomar as suas decisões. E, nesse caso, a idade tão pouco importa. Então, existe uma cautela, inclusive maior, aquela pessoa que a gente chama corretamente das pessoas especiais, que precisam ser protegidas por uma vida inteira, inclusive com chance de sobreviverem aos seus pais, né? E eu deixo esse encargo para a próxima geração, né? Daqueles que são capazes e que rodeiam aquela pessoa especial. Kignel, mais uma pergunta. Na hipótese de uma fatalidade de falta dos pais, quem seria a pessoa responsável por fazer a gestão do patrimônio dos filhos e também por dar continuidade na criação dos filhos? Você tem duas situações distintas, né? A falta de um dos pais e a falta de ambos, né? Quando um dos pais falta, aquele que sobreviver tem a tutela dos filhos menores de idade, até os 18 anos, né? É uma prerrogativa. Sabe situações excepcionais de que a pessoa
questões clínicas, médicas, movimentos criminais, mas a regra normalmente é de que o ascendente, mãe ou pai vivos, que ficam com as crianças. E isso é inerente à paternidade ou maternidade. Por vezes, em situações de fatalidade, faltam ambos. Né? Onde que fica o menor? Onde ele dorme no dia seguinte? Né? Com quem ele fica? Né? A gente fala do patrimônio, mas quem leva ele para a escola? Quem forma essa pessoa? Quem forma essa criança? Né? E começam as discussões entre as famílias materna e paterna. Existem documentos específicos, vamos falar em um outro programa, porque o tema é longo. Nós vamos falar sobre os instrumentos para a proteção dos menores, né, em situação da falta de ambos, pai e mãe, ao mesmo tempo, um ou outro. E você pode, por documentos, você pode ter um ótimo pai, uma ótima mãe, mas uma pessoa que não tem gestão do seu próprio patrimônio. Então, a mãe era boa gestora, a mãe arrecadava, a mãe trabalhava, ela falta, e o pai é uma pessoa que não tem condição de controlar as contas de casa, que é uma pessoa que tem prodigalidade. A prodigalidade no Código Civil é quando você não tem gasta mais do que tem, né? E você não controla isso, essa compulsividade financeira. Né? Então você tem formas de deixar a tutela do menor, que eu volto a dizer, não é direito, é dever, com pai ou mãe vivos, e a administração do patrimônio do menor por um instrumento específico com uma terceira pessoa para proteção daquele menor. Obrigado, Kignel. Esse é um assunto bastante interessante, eu tenho certeza que renderia muito mais. Kignel, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Poliana. Obrigada, Márcio. Obrigada, Kignel. E obrigado a você que nos assiste. Voltaremos em breve com mais temas que impactam o seu planejamento patrimonial e a sua família. Até mais.